Anselmo, como treinar, acompanhar e desenvolver um colaborador? Eu não tenho paciência para isso. O que que eu faço? Nós vamos tratar desse assunto a partir de agora. Eu sou torcedor do Vasco da Gama. E eu vi uma época em que apareceu um fenômeno que chamaram na época de o craque de laboratório. Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O Zico era muito franzino e ele, para poder ter mais estrutura física, precisou fazer muita musculação. Daí o nome, que eu considero errado, craque de laboratório. Talento ele já tinha, ele apenas se estruturou fisicamente para desempenhar a função. Da mesma maneira, numa empresa, alguém pode ter muito talento. O Zico tinha talento para futebol. Talento ele tinha. Mas acontece que havia uma outra parte que envolvia estrutura, que para ele desenvolver era necessário esforço. Então, pode ser que você tenha uma pessoa muito apta e você dê um toque, muito apta não, com muito talento, com muita aptidão. Então você dá um toque, ela aprende rápido. Como você talvez tenha aprendido matemática, mas tenha sido horrível em português ou história, acontece muito isso. A pessoa é boa em exatos e deixa de ser boa em humanos. Há casos e casos. Então pode ser que uma pessoa como essa precise de pouca orientação. Mas você está com um grupo de pessoas que têm um certo talento, não tanto, e que para ter essa aptidão vai ser necessário mais esforço delas e seu. Por isso que se você encontrar uma empresa bem estruturada e dizer, olha, queria que a empresa fosse assim, tem muito esforço ali por trás, constante, disciplinado, não é tarefa banal. Lidar com gente e motivá-las a alcançar uma alta performance não é algo banal. Mas a questão é a seguinte, ao treinar alguém, tenha certeza que você sabe o que espera da pessoa. 2, invista tempo. Terceiro, não cometa o erro de passar uma informação para o funcionário e dizer qualquer coisa que você tiver dúvida, por favor, você me pergunta que eu vou repetir tudo. Não faça isso. O funcionário fica preguiçoso. Você acaba de dizer, ó, é isso que eu quero dessa maneira. Ficou claro? Ficou claro. Ótimo. Você vira as costas. Como é que eu faço mesmo, chefe? Não feche as portas da comunicação. Aprendi isso, você não repreende na maior parte das vezes, você orienta, tá? Ele está numa função de aprendizado. Então você poderia fazer algo. Ô, Rogisvaldo, que bom que você perguntou. Por que que este aparelho está aqui nessa recepção? Ah, eu não sei. Eu espero mais de você. Eu lhe contratei porque eu sei que você sabe raciocinar. Vamos imaginar que você seja um cliente, você está entrando aqui agora e você está chegando aqui no caixa e você vê esta máquina assim, desse jeito escondida. O que que deveria... Ah, a máquina teria que estar mais visível, né? Muito bem. Se ela estiver mais visível, o que que vai acontecer? Ah, o cliente não vai fazer algumas perguntas, ele já vai puxar o cartão. Muito bem. E se isso acontecer, o atendimento vai ser mais rápido. Parabéns. Então, você vai ter que fazer esforço, mas não entregue as coisas de mão beijada. Outra coisa, em alguns momentos você vai precisar meter a mão na massa para mostrar que é possível o que você está pedindo para o seu funcionário. 98? 98 foi? 2004? 2007 para 2008. Estava eu no Espírito Santo, dando um treinamento para um grupo de várias empresas diferentes e havia um rapaz jovem que tinha entrado na empresa de uma maneira extraoficial aos 15 anos. Aos 18 foi oficializado como funcionário. E uma pessoa que conhecia todas as operações. A empresa trabalhava desde com varejo, roupas, materiais esportivos, sapatos, tinha um supermercado, eram várias empresas diferentes pertencentes ao mesmo grupo. Na época que esse rapaz foi fazer treinamento conosco, ele dizia, Anselmo, eu estou com muita dificuldade de mudar o sistema de venda dos vendedores. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? Porque eles não me respeitam. Eu tenho 25 anos, o mais novo tem quase 50. E a gente pode vender mais. Não tinha jeito para o pessoal adotar uma outra postura. A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, e assim por diante.
E ele tentou várias estratégias e não funcionou. Então eu disse para ele: você confia no que você está falando? Sim. O seu chefe te dá autonomia? Sim. O dono da empresa o colocou numa posição hierarquicamente muito forte. Mas ele tinha dificuldade de exercer essa assertividade para mudar comportamento. Alguma flexibilidade é sempre importante, mas tem um momento em que ser flexível não é uma boa ideia. Aguardem a questão da liderança. Então eu disse, quando tudo falhar, talvez você tenha que fazer valer a voz da sua autoridade pelo exemplo. Mas como? Depois de muitas conversas, ele resolveu aceitar a sugestão que eu dei, mas claro, adaptou à realidade dele. E aí ele voltou no treinamento para contar o resultado. Ele fez o seguinte, ele chegou numa das lojas para implementar um novo sistema de venda e disse, o negócio é o seguinte, gente, eu vou fazer algo aqui com vocês, porque vocês estão com dificuldade de adotar o novo sistema de atendimento. É isso? É. Por que vocês têm dificuldade? Ah, porque não vai vender. Então, ótimo. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ficar me olhando, o que eu vender, a comissão é de vocês. Não se preocupe. Não, não, não se preocupe. Mas aqui, fulano, eu quero te pedir uma gentileza. O que eu estou falando não é uma sugestão. Então, eu vou pedir que você fique aí e observe. Em outras palavras, em alguns momentos a gente tem que falar grosso com classe. E ele começou a atender as pessoas uma manhã inteira. E começou por uma loja, ele fez isso nas outras. Quando ele viu que deu a hora, quanto é que eu vendi? Qual foi o resultado? E eles começaram a gaguejar. Funcionou ou não funcionou? Não, é mais. Não, não é mais. Ó, quanto eu vendi. E que se fosse vocês, vocês iam vender quanto? Sejam sinceros. Aí o pessoal ficou quietinho e... Agora, Caixa, vem para cá. Eu vou atender. Eu quero ver como é... Vou te mostrar como é que eu gostaria que você pudesse fazer. E aí a coisa vai. E novamente, viu quantas vendas eu consegui fazer na boca do caixa lá, que era só para você receber? Ou seja, quantos produtos agregados você poderia ter vendido? Bem, funciona ou não funciona? Aí ele contou no curso que um olhou para o outro, olhou para um, e todo mundo ficou quieto. Por favor, eu estou falando com homens, pessoas mais maduras do que eu duvido que não tenham coragem de dizer sim ou não. Por favor, agora eu estou falando não como um jovem de 25 anos. Eu estou falando para pessoas experientes, que eu respeito e acabei de mostrar que funciona. Eu quero ouvir de vocês. Funciona ou não funciona? É, funcionou mais. Tá bom. Então, já que funcionou, esse vai ser o nosso padrão de trabalho. Então, de vez em quando, as pessoas acham que você pede uma missão impossível. Cabe a você mostrar que é viável. É que algumas coisas estão muito distantes da realidade de alguns. Você não vai fazer isso para peitar, para mostrar que eu sou o cara, eu sou o herói, né? Eu sou o Rambo ou o Stallone, quando a coisa dá errado, toca a musiquinha e levanta. Não é isso, é para mostrar que é possível. Essa é outra maneira de treinar. Agora, muitas pessoas têm dificuldade de dar o que nós chamamos de feedback. O que é feedback? Nome, a pronúncia inglesa, feedback. Ou, abrasileirando, aportuguesando, feedback. Significa feed, to feed, alimentar. Back, atrás. Retroalimentar. Isso vem da teoria de sistemas de controle. Dar feedback significa dar retorno. E o feedback, ele pode ser um instrumento poderosíssimo para desenvolver o seu colaborador. Novamente, não é assunto para essa série, é assunto para treinamento. Há muitas maneiras de você dar feedback. E alguns acham que as pessoas vão ler seu pensamento, e não vão. Se você tiver dificuldade de dar feedback, eu te dou uma dica que eu falo para muitos empresários. Ah, eu tenho dificuldade de chamar atenção, por isso eu vou lá, pego a Betamol e faço. Não. Quando você tiver que chamar um colaborador e for difícil para você, diga: o que eu vou te falar, eu vou te falar porque eu me interesso por você. E eu uso a seguinte analogia. Quando uma pessoa não gosta de você, ela tem ciúme de você? Não. Uma pessoa só tem ciúme de você se gosta de você, ainda que disfarçadamente. Então, o desafio nosso é mostrar que se você está dando feedback, quer seja positivo, para elogiar a pessoa e reforçar, ou negativo, que eu considero construtivo quando ele for bem dado,
porque você se importa com a pessoa. Porque caso você não se importasse, a pessoa estava na geladeira se preparando para a primeira chance ela ir embora. Se você for uma pessoa religiosa, há um texto bíblico que diz que Deus repreende ou disciplina aquelas pessoas que ele ama. Então, talvez você pudesse começar da seguinte maneira. Há muitas técnicas para isso. Repito, não é assunto isso aqui no nosso vídeo, é para o nosso treinamento. Então, você poderia dizer alguma coisa. Vamos imaginar, você e um funcionário, o nome dele é Wash Creighton. E você quer repreendê-lo porque, de repente, ele estava usando o celular enquanto estava atendendo uma pessoa, estava debaixo do balcão. Wash Creighton, tudo bem? Como é que vai? Ótimo. Você quer um café, alguma coisa? Não. Wash Creighton, você tem trabalhado bem conosco nos últimos 5 anos. Eu estava observando como você atendeu bem a dona Cotinha. A dona Cotinha é muito chata, é muito não sei o quê. Muito bem, né? E eu vejo que ela tem uma atenção especial com você, porque talvez você seja um dos poucos que tem paciência com ela, e isso é elogiável. Eu estava assistindo alguns vídeos aqui, porque eu não sei se você sabe, né? Sabe, né? Que a gente já colocou isso quando vocês entraram aqui, nós temos câmera. E eu vi nos 4 atendimentos que você fez né, os 4 atendimentos dela no último mês, em todos eles, a menos de um, ela ficou muito satisfeita. O que houve? Pois é, eu posso te mostrar ali um vídeo onde a dona Cotinha chegou, você a cumprimentou, mas parece que você estava usando o WhatsApp. Eu não. Não, não tem problema não, eu mostro ali. E aí ela parou. Aí você parou de usar os WhatsApp. Aí você começou a conversar com ela e coisa e tal. Daqui a pouco você olhou para o WhatsApp de novo. Ela olhou, aí você parou. Na terceira ou quarta vez ela fez algo mais ou menos assim. Eu volto depois. Porque ela sentiu que você não estava prestando atenção a ela. Bem, nós temos normas sobre isso e é claro que há algumas atitudes que nós vamos tomar. Eu não posso deixar de olhar a sua capacidade de atender. Porém, nesta situação, você acredita que você violou uma norma ou não? Assim, sim ou não. Nós temos uma norma por escrito sobre o uso do celular. Está ali a gravação. Está ali uma pessoa que gosta de você. Não se discute seu talento. Sim, muito bem. É isso que eu queria ouvir de você. Que você continue sabendo trabalhar, mas que não permita que todo o seu talento seja manchado por um episódio, violando claramente uma norma. Mas, é claro, nós vamos proceder aos trâmites normais. Eu quero saber que eu aprecio o seu trabalho e justamente porque eu espero muito de você é que eu não podia deixar passar isso em branco. Pronto, essa é a maneira de dar feedback. E se você foge disso como o diabo foge da cruz, você vai ter problema de lidar com a equipe. Isso não é uma coisa terceirizável. As pessoas querem ouvir de você algumas coisas, os seus colaboradores imediatos. Então, aprenda que dar feedback é uma grande oportunidade para você, para nós desenvolvermos pessoas. Não perca essa chance, ok?